Vamos falar de agronegócios? Vamos lá, então. Bom, os Estados Unidos importam ovos, né? As importações de ovos do Brasil para os Estados Unidos em fevereiro aumentaram 93% em relação ao mesmo mês do ano passado. A informação é da Associação Brasileira de Proteína Animal. O crescimento das compras pelos norte-americanos acontece em meio a um surto de gripe aviária que limita a oferta do alimento no país. Eu não sei se você sabia, lá nos Estados Unidos, nós exportamos os ovos para lá, mas eles não usam para consumo humano. Eles só compravam ovos para ração animal. Agora, deu abertura para produtos processados, ou seja, continua não sendo utilizado no consumo humano final, aquele que você frita o ovo, cozinha o ovo, agora abriu, além de ração animal, também para alimentos processados. E falando no ovo, ele ficou 19,4% mais caro nos supermercados na prévia da inflação de março em relação a fevereiro. Quem apontou isso foi o IBGE, no chamado IPCA 15, que é a prévia da inflação desse mês. E durante a quaresma deve continuar elevado, né? Alguns católicos acabam não consumindo carne vermelha durante esse período e substituem isso pela proteína do ovo. Isso aumenta a demanda. Então, os preços subiram quase 20% e com esse aumento de exportação para os Estados Unidos, certamente o preço vai continuar alto. E carne para o Japão. O presidente executivo da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes, o Roberto Perosa, disse que técnicos japoneses viajam para o Brasil em 60 dias para inspecionar as condições sanitárias da produção de carne bovina. Eu fiz um levantamento, o Brasil já vinha exportando carne para o Japão, não é novidade. Houve agora essa visita da comitiva brasileira, né, comandada pelo presidente Lula, veio a notícia de ampliação desse mercado, então nós vamos ter um incremento, mas o Japão já fazia isso. O Brasil é líder mundial no segmento de carne in natura e ele importa 4 bilhões de dólares por ano lá para o Japão. E uma boa notícia, hein? Em queda há 7 semanas, os preços do arroz em casca no mercado interno acumulam baixa de 21% desde o final de janeiro. E volta ao menor patamar desde 21 de outubro de 2022. Queda no preço da saca entre produtores e em algum momento pode ter queda aí no supermercado. E a indústria exportadora de carne bovina celebrou a reabertura nesta sexta-feira do mercado do Vietnã para a carne brasileira. A medida foi anunciada durante a visita do presidente Lula a Hanoi, capital do país asiático. Ele se reuniu lá com o primeiro-ministro do Vietnã, o Pham Minh Chinh. Após o encontro, Lula disse que a entrada da carne brasileira no Vietnã é muito importante para o Brasil e estava sendo negociada havia mais de 20 anos, uma boa notícia para o setor, só que para nós consumidores aqui do mercado interno, do ponto de vista macroeconômico, ok, mas do ponto de vista microeconômico, certamente nós vamos sentir no bolso. Por quê? Se abre mais mercado para exportar para o Japão, se abre mais mercado para exportar para o Vietnã, vai ter menos carne no mercado interno. Se tiver menos carne no mercado interno, os preços sobem se a demanda não cair. Portanto, é aquela coisa do que é melhor. Nesse momento, privilegiou a chamada balança comercial brasileira e em detrimento ao mercado doméstico. O Brasil precisa desses dólares para ampliar, né, as reservas cambiais, além do que acalmar o câmbio, e precisa de um ambiente de negócios muito favorável para que esses produtores possam incrementar a produção. Isso investimento em pastagem, em tecnologia, né, no uso mais adequado dos recursos para que os abates sejam ampliados. Lembrando que o setor sofreu muito abalo, matou as matrizes nesses últimos períodos e agora está num ciclo de reposição dessas matrizes. Enquanto isso não acontecer, não tem refresco o preço da carne. O que vai ter um momento ou outro de promoção, como eu já observei nessa semana, mas longe de uma estabilidade de preços duradoura.